Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao vídeo anterior, em que falei do pioneirismo português nas grandes navegações, a chegada dos portugueses ao Brasil e aqueles primeiros 30 anos, conhecido como período aí pré-colonial. Ou seja, hoje partiremos de 1530 em diante, onde de fato o Brasil torna-se uma colônia de Portugal. No vídeo de hoje então falaremos desse início da colonização, da sociedade do açúcar que vai se desenvolver, do início do tráfico de escravos para o Brasil. Enfim, são assuntos e temas extremamente importantes para o vestibular. Se você tem interesse em continuar e aprofundar sobre nesses pontos, continue assistindo e roda a vinheta. No último vídeo, vimos que no ano de 1530, já, Martim Afonso de Souza vem com uma expedição para começar o processo de colonização aqui no Brasil. E quando eles chegam, então quando os portugueses chegam aqui após 1530, eles adotam um sistema para começar a ocupar a terra, já que eles estavam sofrendo ameaças, de estrangeiros, outros povos europeus, de tomar posse daqui do Brasil. E esse primeiro sistema desenvolvido passa a ficar conhecido como o sistema das capitanias hereditárias. O que seriam essas capitanias hereditárias? Seriam faixas de terras, foram 15 faixas de terras que foram divididas em 9 capitanias hereditárias, como o próprio nome fala, passaria de pai para filho. E essas terras, que quem dividiu foi a coroa portuguesa entregava essas faixas de terras para os chamados aí donatários, capitães donatários. Importante dizer que esses donatários eles eram possuidores da terra a partir de então, mas não proprietários, ou seja, eles não poderiam vender a terra. Se a gente fosse comparar com os dias de hoje, seria um aluguel, uma espécie de aluguel, Eu posso morar numa casa, posso pagar, para eu morar em determinada casa, eu vou ter que pagar aluguel para o proprietário, para o dono, e eu não posso vender essa casa porque ela não é minha, eu tenho o direito de morar nela conforme um contrato. Aqui seria parecido. Então essas faixas seriam entregues a esses donatários, que geralmente eram nobres ou burgueses, e o pior, esses nobres ou burgueses eles teriam que vir arcar com todos os gastos, se eles quisessem começar uma plantação, algum negócio nessa faixa de terra, eles que tinham que arcar com todos os gastos, e grande parte do rendimento, grande parte da produção nessas faixas, eles tinham que entregar à coroa. Ou seja, acabava sendo alguma coisa muito, muito pouco rentável para esses capitães donatários. Então eles tinham poucas ali liberdade. O que eles podiam fazer? Eles podiam fundar vilas, doar sesmarias e formar milícias, no máximo. Mais nada eles poderiam fazer naquela terra. A maior parte faliu dessas capitanias hereditárias, apenas 2 prosperaram, que foram a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Bom, então o sistema de capitanias hereditárias não deu certo nesse primeiro momento, aí então eles tentam bolar alguma outra coisa para tentar salvar esse sistema. É aí que entra o período do governo geral. Lembrando que o governo geral, quando ele chega, ele não acaba com o sistema de capitanias hereditárias. O objetivo do governo geral seria só uma administração mais centralizada para tentar acertar tudo que estava dando errado. Então, já no ano de 1548, é criado o governo geral com sua capital, a capital do governo seria Salvador. Então, o governador ele ia ter a função aí de coordenar a defesa, por exemplo, cobrar impostos, incentivar a economia, vai tentar centralizar a política, principalmente na esfera militar. Só que um grande problema, a falta de infraestrutura, de transporte, comunicação entre as regiões do Brasil, das poucas regiões ainda que estavam sendo exploradas, dificultou muito essa centralização, porque o governador não conseguia ter acesso ao que estava acontecendo nas outras regiões. Então isso complicou muito. Os principais governadores aí a gente pode citar Tomé de Souza e Mendes Sá. E é nesse período que começam a surgir também, começam a chegar no Brasil os primeiros aí jesuítas, com o objetivo principal de catequizar os índios. E aí então, com o governo geral, começa a se consolidar a colonização de fato. Mesmo não tendo dado certo o sistema de capitanias e nem o de governo geral, começa a se consolidar de fato, ou seja, os portugueses começam a vir em massa ocupar a terra, essa nova terra onde eles tinham chegado desde 1500, E aí então
Com tudo isso, qual vai ser o principal pilar da economia desse início de colonização no Brasil? Bom, não dava mais para ficar refém da extração de pau-brasil, até porque era algo muito finito e você não podia depender apenas disso. Então eles decidem começar o quê? A começar a plantar cana-de-açúcar. Mas por que plantar a escolha da cana? Então a gente pode destacar aí que após aqueles primeiros 30 anos do ciclo ali da extração do pau-brasil, de 1530 para frente, vai começar o ciclo do que a gente chama de ciclo do açúcar, onde a plantação da cana-de-açúcar torna-se o principal fator econômico, principal atividade econômica do Brasil, porém não a única, mas a principal, o pilar da economia. E vai ser onde era ocupado até aquele momento, onde que a gente vai plantar cana? No litoral nordestino. Aí por que então, como eu tinha questionado, por que a cana-de-açúcar, a escolha dessa planta em específico? Porque, primeiramente, os portugueses já tinham certa experiência na produção do açúcar. Lá nas Ilhas de Madeira e dos Açores, eles já produziam açúcar. Segundo, porque tanto o clima quanto o solo no Nordeste brasileiro eram favoráveis para a plantação da cana-de-açúcar. Então estava tudo perfeito. E por último, mais ou menos importante, o açúcar era um produto que tinha muita aceitação na Europa, tinha muita procura na Europa. Então era muito interessante em vários aspectos. Então com isso começa a produção do açúcar aqui no Brasil e os portugueses fecham aí uma parceria com os holandeses na produção do açúcar. Então Portugal ia ter a função do quê? De a partir dos engenhos no Nordeste do Brasil plantar, colher a cana-de-açúcar, e quem iria pegar essa cana-de-açúcar, refinar, produzir o açúcar mesmo, refinar o açúcar e distribuir, seriam os holandeses. Então a parte da plantação e produção do açúcar, Portugal, refino e distribuição, holandeses. E com isso então começou-se esse ciclo econômico muito forte. E aí eles adotaram um sistema para plantação e produção do açúcar que ficou conhecido como sistema de plantation. O que seria esse sistema de plantation? Ele traz algumas características, na verdade 4 características que são fundamentais para a gente entender. Primeiro, monocultura. O que seria uma monocultura? O próprio nome diz, cultura, Vai ser o que? A produção de apenas um produto. Eles vão plantar apenas cana-de-açúcar, só. Segundo, latifúndio. Como assim latifúndio? Os engenhos de açúcar, onde eram plantadas e produzidos o açúcar, eram grandes propriedades de terra. Então você tinha lá o senhor de engenho, ele vai ser dono de muitas terras. Então, são latifúndios, eram grandes fazendas onde se produzia o açúcar. Uma grande fazenda para um dono, latifúndios. Mão de obra escrava, toda a base da economia açucareira no Brasil vai ser totalmente dependente da mão de obra escrava, principalmente africana. Isso é extremamente importante. Então tudo vai funcionar, tudo no setor econômico vai funcionar através da mão de obra escrava, tanto fora da casa quanto dentro da casa. Então você tinha lá o engenho, e dentro da casa grande, onde o senhor vivia com a sua família, quem fazia as funções de limpeza, de cuidar das crianças? Os escravos, só que esses escravos eram uma outra categoria, mas que viviam dentro da casa grande com o senhor. E fora o trabalho braçal, os escravos que dormiam na senzala. Enfim, tudo era na base da escravidão. Isso é extremamente importante. E para onde que era levado esse açúcar, como eu já comentei com vocês? Para a Europa. Então toda a produção do açúcar era voltada para o mercado externo. Então, monocultura, latifúndio, mão de obra escrava e mercado externo, esses são os 4 pilares desse sistema de plantation que embasou todo o ciclo econômico do açúcar no Brasil. Isso trouxe algumas consequências. Primeiramente, uma vasta produção a um baixo custo. Você tinha uma grande produção, muito açúcar era plantado, muito açúcar, a um custo muito baixo. Tanto é que eles utilizavam mão de obra escrava. O objetivo total era a exportação, como vocês puderam ver. Isso vai gerar uma forte consequência para o Brasil, porque o mercado interno
ele se movimentou muito pouco nesse momento, porque tudo que se produzia, o foco era a Europa, e não alimentar o mercado interno. Isso gerou uma grave consequência. Então o Portugal não estava preocupado em desenvolver a economia interna do Brasil, não, estava preocupado em levar esse produto e comercializar na Europa. Os poucos lucros que aqui ficavam, iam tudo para as mãos dos senhores de engenho. Eram eles que se davam bem apenas. Ou seja, isso vai gerar duas consequências. Primeiro, uma forte concentração de terra. Por que uma forte concentração de terra? Porque você tinha muitas terras nas mãos de poucos senhores de engenho, os latifúndios. Uma forte concentração de renda. Por que uma forte concentração de renda? Porque o pouco lucro que ficava aqui no Brasil ficava totalmente nas mãos do senhor de engenho. Então, isso gera consequências para o Brasil até os dias de hoje. Até os dias de hoje o Brasil tem uma forte concentração fundiária, que é a concentração de terras, e uma forte concentração de renda. Então, isso são consequências históricas. E o principal centro aí de produção foi o litoral de Pernambuco. O Nordeste como um todo, mas o litoral de Pernambuco foi o mais forte nisso. E como que era essa sociedade do açúcar que se formou no Nordeste brasileiro? Primeiro, como eu já comentei com vocês, uma sociedade que se baseava na escravidão. Então, uma sociedade extremamente escravista. Primeiro, eles escravizavam os indígenas, escravizavam sim, mas eles passaram a preferir escravizar os africanos, e eu vou explicar o porquê. Uma sociedade extremamente agrária, totalmente rural, a sociedade, totalmente rural, extremamente estratificada. O que é uma sociedade extremamente estratificada? Uma sociedade dividida em estratos, em camadas, em classes sociais distintas e bem marcadas, e era uma sociedade, além de estratificada, com muito pouca mobilidade social. Então dificilmente você mudaria de camada social, você melhoraria. Por exemplo, então você tinha os senhores de engenho lá no topo da pirâmide social, se a gente for destacar, tá? Que eram os donos das terras, donos das máquinas, eram donos de tudo. E dos escravos, inclusive, que eram tidos como mercadoria. Tinha algumas classes ali, algumas camadas intermediárias, como trabalhadores assalariados, que tinham em menor escala, mas tinham, como alfaiates, pedreiros, comerciantes, e lá embaixo os escravos, que sustentavam tudo. O engenho ele era dividido então entre a casa grande, que é onde morava o senhor, sua família, os escravos de dentro da casa, que eram os criados dele, a senzala, que era totalmente oposto da casa grande, Tem um livro famoso do Gilberto Freire, que fala muito bem dessa diferença da casa grande e senzala. E a casa grande era totalmente luxuosa, como o próprio nome também já sugere, era uma casa grande mesmo, totalmente luxuosa, onde vivia o senhor de engenho com a sua família, todo o seu conforto. E a senzala era algo bem simples, bem pobre, bem rústico, onde dormiam no chão os escravos. Então era uma questão ficava bem nítida essa diferença das camadas. E geralmente nesse engenho você tinha uma capela, onde morava um padre, muitas vezes. Era também uma sociedade extremamente patriarcal, que também traz fortes consequências. Até os dias de hoje a sociedade brasileira é extremamente patriarcal. Então era o senhor de engenho que comandava tudo. Ele era tanto o dono das terras, das máquinas, como dentro da família ele era o chefe da família. Então é ele que definia tudo. E como eu comentei com vocês, por que, afinal, os portugueses preferiram a mão de obra escrava africana em detrimento da mão de obra escrava indígena? Lembrando que os indígenas foram escravizados até o século XVIII. Foram escravizados, mas em muito menor escala se comparado aos africanos. Por quê? Primeiro a gente tem que romper com aquela ideia, aquela ideia preconceituosa, inclusive, e simplista, de que os índios não se adaptavam muito bem à escravidão. É por isso que eles preferiram os africanos. Obviamente que não. Quando a gente afirma isso, nós estamos afirmando que os africanos eles se adaptavam à escravidão. Quando, na verdade, durante todo o período de escravidão, os africanos lutaram bravamente contra essa situação.
Primeiro, como que a gente pode perceber isso? Pelos quilombos. O que eram os quilombos? Era um centro de resistência de escravos que fugiam dos seus senhores de engenho. Havia muitas práticas de aborto, então uma escrava, quando ela ficava grávida, e muitas vezes quem engravidava era o próprio senhor de engenho, né, que obrigava. Então, se a gente for parar para pensar assim, muito do que aconteceu na história do Brasil é muito pesado, né? Porque as escravas muitas vezes eram obrigadas, eram forçadas a ter relações aí com o senhor de engenho, isso era muito comum. Então muitas escravas, quando engravidavam, preferiam abortar e não dar o mesmo destino aos seus futuros filhos, né? Preferiam que a criança não nascesse, porque ela provavelmente seria uma escrava também. Ocorriam muitos suicídios, então os escravos sabiam que a perspectiva deles deixarem de ser escravos naquele momento era muito baixa e acabavam se matando pela vida que levavam. Então eram muitas formas de resistência por parte dos escravos africanos, muitas mesmo. Até o final eles lutavam, muitos morreram lutando contra a escravidão. Então a gente tem que quebrar com essa ideia. Outra coisa também que prejudicava e atrapalhava bastante para quem tentava escravizar os indígenas é a questão dos jesuítas, né? As missões jesuíticas, elas protegiam muito os indígenas. Então, os jesuítas sempre foram uma barreira aí contra a escravidão, né, dos nativos. Desculpa, gente, às vezes você vai falando e acaba enrolando, né? Mas bora, vamos continuar. Bom, outra coisa é que os indígenas, eles estavam muito acostumados com uma vida bem diferente, uma cultura bem diferente em relação aos outros, né? Então, você tinha lá o indígena, qual eram as atividades diárias dele? Caça e coleta. Então eles não tinham a ideia, por exemplo, de propriedade privada, de estratificação social, de trabalho como forma de você gerar riqueza. Todos esses tipos de coisas não estavam no dia a dia do indígena. Então esse obstáculo cultural atrapalhava um pouco também, né, os portugueses a conseguir escravizar os indígenas. O indígena, outro fator que foi fundamental, ele conhecia muito bem o território, afinal era ele que ali vivia. Então você imagina, quando um escravo indígena fugia e quando um escravo africano fugia. Quando o escravo africano fugia, ele também não conhecia o território, assim como o português. Quando um escravo indígena fugia, ele conhecia melhor do que ninguém o território. E aí você ia atrás, em mata fechada, tentar procurar um indígena, a sua chance de acabar morto, de ser atacado por surpresa, era muito forte. Né? O indígena, ele sabia lutar no meio da mata fechada, eles conheciam o território, eles sabiam onde ele estava indo. Então era muito mais difícil quando um escapava. Então eram algumas barreiras aí que atrapalhavam e faziam que os portugueses preferiam a escravidão do negro, né? Mas não são os principais fatores, tá? Vou agora destacar os principais fatores que fizeram com que os portugueses preferissem a escravidão dos africanos. Primeiro de tudo, né? Quando os portugueses chegam ao Brasil, muitos indígenas morrem e muitos ficam fracos. Por quê? Através da proliferação de doenças. Então os portugueses chegam, eles trazem várias doenças para as quais os indígenas aqui não tinham proteção, não tinham anticorpos para combater. Então às vezes os indígenas morriam, muitos morreram por uma simples gripe, mas não tinham defesa biológica. Isso também foi um fator fundamental, só que o principal de tudo é que o tráfico negreiro gerava muito lucro para a coroa portuguesa, muito lucro. Era um mercado, lembra quando eu disse que os escravos eram mercadorias? Eles eram tidos como mercadorias e o tráfico negreiro era muito lucrativo. Então, esse foi o principal fator, né? A coroa queria lucrar e utilizando a mão de obra escrava, elas lucravam bastante com esse tráfico, com o comércio, né, do tráfico negreiro. Então, esses foram os principais aí fatores que levaram eles a preferirem os escravos africanos. Bom, como eu comentei com vocês, então o pilar da economia até aqui foi o açúcar, era o açúcar. Só que não era o único, né? Não era a única atividade econômica que aqui existia. Outras também existiam, como o próprio comércio,
a pecuária, né, que era a criação do gado, sempre foi muito importante, até os dias de hoje aqui no Brasil. Primeiro que como que se dava um transporte? No próprio açúcar, então vamos pensar no açúcar. Como que levava-se o açúcar até os portos, para daí a partir dos portos serem levados para a Europa? Como? Através do transporte. E como que era esse transporte? Transporte através do gado. Tá? Então, o gado, além de servir como alimento, ele servia como transporte para o período. Isso é fundamental. E a busca aí pelas chamadas drogas do sertão, que eram aí alguns produtos como guaraná, tabaco, cacau, mandioca, rapadura, aguardente. E essa busca por esses tipos de produtos foi fundamental para a ocupação da região amazônica. Então as buscas aí por drogas do sertão, a pecuária e o comércio, ao lado da produção de açúcar, que era a principal atividade, era um pilar aí da economia nesses primeiros anos de colonização no Brasil. Tá? E a pecuária foi fundamental também para a interiorização do Brasil ao lado do movimento que ficou conhecido pelo bandeirismo. Um movimento do bandeirismo. O que foi, na verdade, esse movimento do bandeirismo nesse início de colonização? As bandeiras, como eram assim chamadas, eram expedições. Tá? Eram expedições de caráter geralmente particular que se dirigiam até o interior do território brasileiro, né? Então desbravando novos territórios que ainda não eram explorados, em busca de indígenas para escravizar, né? Metais preciosos, que desde sempre foi a busca principal, né? Quando chegaram aqui os portugueses, e também você tinha algumas bandeiras que combatiam aí núcleos de escravos foragidos. Tá? Então é importante salientar que eram expedições de caráter particular, mas muitas delas tinham apoio oficial da coroa. Tá? E foi um movimento essencialmente paulista. Principalmente esses bandeirantes, eles principalmente saíam de São Vicente, naquela capitania, uma delas que deu certo, né? Uma das que prosperaram. Tá? Então saíam lá de São Paulo e iam tentar a vida e iam desbravando novos territórios, procurando metais preciosos, indígenas, entre outras coisas. Então você tinha aquela bandeira que foi conhecida como bandeira de apresamento de índios, né, para a escravização. E geralmente essas bandeiras se dirigiam até as reduções jesuíticas, né, onde tinham muitos indígenas. Depois tivemos também as bandeiras por busca de metais preciosos. Também tivemos aquelas bandeiras de comércio ou monções, como também ficaram conhecidas, que elas tinham como objetivo abastecer núcleos de ocupação mais distantes, que ficavam mais distante, né, do litoral. Tinha também o sertanismo de contrato, que eram aquelas expedições que tinham como objetivo, como eu disse, destruir núcleos de resistência, como ocorreu, por exemplo, no Quilombo dos Palmares, aí, que foi destruído por Domingos Jorge Velho, um bandeirante. Então, essas eram as funções principais aí das bandeiras. Né? E, para finalizar essa parte do Brasil, do ciclo econômico do açúcar, falar rapidamente que foi um período também bastante conturbado no aspecto de, quando a gente fala sobre as invasões que o território brasileiro sofreu, né? Os portugueses sofreram para tentar proteger o território nesses primeiros anos, né? Então eu destaquei aqui as invasões francesas e holandesas, mas tiveram outras também. Os franceses, desde o ano de 1555, tentando invadir aí o território brasileiro, invadiram, na verdade, em 1555, invadiram o Rio de Janeiro. Tá? Por que eles invadiram? Naquele momento, pelas guerras religiosas que ocorriam na Europa, né? Então os católicos queriam exilar os protestantes aqui no território brasileiro. Além do mais, queriam expandir riquezas, encontrar novas riquezas, né? Expandir o comércio. Então por isso que eles vinham até o Brasil. Em 1567, os franceses foram derrotados, mas em 1612 eles invadiram novamente e agora conseguiram invadir o Maranhão e fundaram até hoje a capital aí do Maranhão, São Luís, uma cidade aí que foi fundada pelos franceses. Mas depois disso eles vão ser expulsos logo depois do ano de 1615, né? Então tentaram invadir algumas vezes aí o território brasileiro, invadiram inclusive. Outras que marcaram bastante foram as invasões holandesas, os parceiros aí da produção do açúcar dos portugueses, né? Desde a União Ibérica, que foi um período de 1580 até 1000,
1640, onde a coroa, né, a coroa portuguesa ficou sob domínio da Espanha, por uma crise na sucessão do trono. Acontece que a Holanda fazia parte da Espanha, e ela tinha se tornado independente da Espanha, e a Espanha não tinha gostado nem um pouquinho disso. Aí quando entra o período da União Ibérica, a partir de 1580, a Espanha vai impor um embargo em relação à Holanda, vai romper todo aquele acordo que os portugueses tinham com os holandeses na produção do açúcar, né? Os holandeses não vão gostar nada disso, e no ano de 1624 vão invadir Salvador, que era o porto por onde o açúcar era escoado, né, para a Europa, mas vão ser expulsos. Depois, no ano de 1630, eles invadem de novo, né, agora eles vão invadir Pernambuco. E aí isso aí vai dar muito rolo, né, porque 2 anos após isso, em 1632, né, os holandeses eles estavam perdendo a luta aí contra os pernambucanos. Só que em 32 vai ocorrer uma reviravolta, porque um cara aí chamado Domingos Fernandes Calabar, que era um dos principais líderes da resistência pernambucana contra os holandeses, vai mudar de lado, vai passar para o lado dos holandeses, e aí vai acontecer uma reviravolta, né? Os holandeses vão começar a ganhar, vão vencer essa batalha aí contra os pernambucanos, e vão conseguir conquistar desde o litoral de Maranhão até o Sergipe, ali no Nordeste brasileiro. Esse é o famoso período do Brasil holandês, onde a gente pode destacar aí o governo de Maurício de Nassau, né? Foi o grande apogeu aí da produção açucareira no Nordeste. Desenvolveu muito o Recife no campo cultural, urbanístico, trouxe vários pintores, artistas, né? Só que vai acontecer uma coisa, o açúcar vai começar a entrar numa determinada crise na Europa, não vai ter tanto valor mais, né? E os holandeses com isso vão fazer o quê? Bom, vamos então reduzir, né? Já que o açúcar reduziu seu valor no mercado, vamos cobrar mais impostos dos pernambucanos, que eram eles que estavam no controle. Então isso vai gerar um desgaste na relação entre pernambucanos e holandeses ali no Nordeste, no Brasil holandês, que vai dar origem à insurreição pernambucana de 1645 a 1654, onde os holandeses são expulsos de fato do Brasil. E com isso, né, termina-se esse apogeu do açúcar no Brasil, que teve esse apogeu aqui no período do Brasil holandês, que foi o período que mais se produziu açúcar, e o açúcar estava com alto valor, só que depois ocorreu todo esse desgaste, os holandeses são expulsos do litoral brasileiro, do litoral nordestino, e aí o açúcar entra em decadência. E aí é preciso buscar um novo pilar para a economia. Só que esse assunto fica para o próximo vídeo, pessoal. Então espero muito que tenham gostado. Se gostaram, dê o like aqui embaixo, me ajuda muito. Clica no sininho aqui também para ativar a notificação. Me procure nas outras redes sociais, @Felipe Carmelo no Instagram, e a minha página no Facebook, Felipe Carmelo, com 2 L's. Tá? Eu estou sempre postando conteúdos do vestibular. Deixem comentários, sugestões. Um forte abraço e até o próximo vídeo.